Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pode Rir. Não é um podcast de humor, mas de histórias reais sobre a comédia rotineira de uma maneira dinâmica e divertida. Tudo o que fazemos aqui é projetado para te inspirar e para tornar o seu dia a dia mais alegre. Mediarão este podcast eu, Jacaré de Praia, que na verdade me chamo Evandro Ribeiro, a ME, que de fato é a Maria Eugênia Miller Garcia, e ele, o Danilo Lamarca, nosso produtor convidado. O Pode Rir tem os patrocínios de Qualidade em Quadrinhos, Juntos pela Qualidade, True Hotéis, Hospitalidade de Verdade e da AGQ Brasil, a qualidade que sua empresa merece. Fique conosco e se divirta com as histórias de Luciano Carvalho. Ele que é meu amigo, pai da minha sobrinha neta Abela, casado com a minha amiga Cacá, um beijo bem grande. Gosta de um bom papo, adora uma cerveja, aprecia um bom vinho, assim como eu. Agora é com você, Jacaré. Olá, meus queridos lindos, que estão em casa, na caminhada, dirigindo seu carro ou deitados embaixo do cobertor. Um salve a você que chegou agora na segunda temporada, mas não se esqueça de escutar os episódios da primeira temporada. ME, você se lembra de uma experiência inesquecível em hotel? Eu tenho. Na vida, nem tudo que parece é verdade, né? Durante um bom tempo, quando era da Associação Brasileira de Marketing, eu reunia no motel Forest Hills. Acredite se quiser. O motel Forest Hills é de um grupo bem forte de Belo Horizonte, o grupo Maquiné, que tem hotéis e motéis. E, na época, o presidente da Associação Brasileira de Marketing, ele era do grupo Maquiné e tinha um escritório dentro do hotel Forest Hills. Durante um bom tempo, a gente encontrava todas as quartas-feiras, às 15 horas, dentro do motel. Então, lá tinha um escritório, era um escritório de verdade. Era uma suíte, mas era um escritório. Então, eu conheci os bastidores de um motel e fiquei realmente encantada com a organização, com a limpeza, com o profissionalismo, os funcionários muito bem treinados e muito bem engajados ali no sistema, ali naquela logística ali que um motel requer. Então nem tudo é o que parece, né? Porque às 15 horas, num sol a pino, você entrando dentro de um motel e ainda ia com um amigo meu. Então, quem tivesse vendo aquilo ali poderia imaginar milhões de coisas, mas não é. Então, eu conheci e gostei, apreciei muito, muito, muito. É verdade, nossa atividade empresarial viaja muito, né? Consultor, normalmente nos hospedamos em diversos tipos de hotéis. Até alguns a gente nem sabe, que só descobre quando chega lá, porque quem faz a reserva é o cliente. Por falar em hospedagem, acabei de me lembrar, ME, de quando dividimos apartamento lá em Copacabana, você e sua família, foi muito legal. ME, por favor, apresente o nosso convidado, que é profissional da área de hospedagens. Luciano Carvalho, formado em gestão de hotelaria, turismo e lazer, especialista em vendas e marketing hoteleiro, sócio proprietário e diretor comercial da True Hotéis, uma operadora hoteleira de multimarcas, que tem sob sua gestão bandeiras como a Trip, Days Inn e Ramada. Luciano tem 18 anos de atuação na área comercial de marketing e distribuição de redes hoteleiras, também de hotéis independentes. Seja muito bem-vindo, Luciano. Boa noite, ME, boa noite, Jacaré, boa noite a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser um momento bem descontraído da gente bater um papo sobre gestão, sobre negócios e trocar uma ideia sadia e gostosa igual a gente sempre faz. Luciano, assim como você, eu e o Jacaré também somos da área de gestão. Passamos por vários tipos de empresas, diversos segmentos. Eu nunca passei na área de hotéis, de turismo, lazer. Você já? Eu já tive um cliente hotel em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Inclusive,
O proprietário é um jogador de futebol da seleção brasileira que aposentou. E já tive um hotel mesmo, eu fui dono do hotel. Depois eu conto essa história, essa experiência para vocês. Tá. O conceito e a visão de hotelaria mudou muito. Né? Vem crescendo e vem mudando muito. E o que compõe esse universo? Bem, o hotelaria vem mudando muito. De um tempo para cá, eu acho que desde a época que teve dessas experiências, né, Jacaré? Você pega uma hotelaria mais tradicional, que quando eu comecei, inclusive, você tinha uns escaninhos nas chaves. Então existia um escaninho na recepção, que você pegava essa chave no escaninho para abrir a porta do seu quarto. Hoje tem muita tecnologia envolvida nessas experiências da hotelaria. Hoje, por exemplo, existem opções de check-in virtual com reconhecimento facial e com QR Code para abrir a porta dos quartos, que o hóspede não precisa nem passar na recepção. Ele tem a oportunidade de ter uma experiência totalmente inovadora e com essa percepção de uma tecnologia embarcada no serviço de hotelaria. E da mesma forma, a entrada de alguns players muito grandes no mercado que trabalham exclusivamente a parte de distribuição, venda hoteleira, como é o caso da Booking, da Expedia, facilitou muito o acesso à informação. A própria Trivago, que traz a experiência do hóspede para redes sociais, né? Então, isso facilitou demais o acesso a hotéis que muitas vezes eram descobertas, só quem podia dar uma dica era um agente de viagem, experiência do agente de viagem. Hoje, o próprio usuário tem possibilidade de identificar um hotel que tem mais a ver com o seu perfil e fazer uma reserva direto com ele. Essa facilidade tecnológica, ela melhorou, ela aumentou com a pandemia, ou ela acelerou, ela veio com mais rapidez por conta da pandemia, ou isso já fazia parte dessa programação de que isso um dia iria acontecer? Enfim, como que... Aumentou muito, acelerou muito esse processo. Já vinha acontecendo, como eu penso que em todos os segmentos, a pandemia acelerou isso consideravelmente. Tanto que as principais empresas, redes que operam na área, começaram a fazer um investimento maior nessa parte de tecnologia, de tecnologia e de experiência do cliente, né? Isso tem muitos fatores positivos que acabam trazendo uma redução de custo considerável na operação e consegue trazer uma facilidade, uma experiência, um acesso aos hóspedes. Mas isso reduziu mesmo o custo? Nós, pobres mortais aqui, não sentimos pelo contrário. Não, em 2018, eu estive em Portugal, tive uma experiência muito parecida com isso. Eu fiquei hospedado 5 dias em Coimbra e essa tecnologia embarcada era SMS na época. Né? Durante 5 dias eu não encontrei ninguém. Eu cheguei, abri meu quarto, fiz tudo o que fazer, saía, voltava, fui embora e não vi ninguém. Perfeito. Assim como os outros hóspedes também, né? E era um hotel? Sim. Era um hotel. Isso vem acontecendo principalmente em algumas empresas, como a própria Airbnb, que veio para revolucionar o mercado. É uma experiência diferente como essa, e a gente entende que o produto hotelaria que nós trabalhamos é uma outra experiência, diferente do Airbnb. Mas é uma tecnologia que vem para mudar muito o mercado. O nosso objetivo é sempre trazer essas inovações tecnológicas para o produto hoteleiro. A diferença é, muitos destinos que nós trabalhamos, que são destinos corporativos, a gente oferece a garantia de uma rede, a garantia de um hotel. É garantia de limpeza, garantia de uma prestação de serviço de qualidade, que é diferente de uma experiência do Airbnb, que pode ser uma experiência maravilhosa. Da mesma forma, se o seu objetivo for buscar uma casa com a sua família, quiser ter uma percepção de uma vivência de casa, de moradia. Esse perfil consumidor é diferente? O consumidor do Airbnb, vocês já estudaram esse perfil do cara do Airbnb do que o consumidor de hotel? Sim. Na verdade, hoje você tem o próprio o consumidor, uma mesma pessoa, ela tem diversos perfis de consumo. Em cada momento, ela tem um tipo de consumo. Em um momento de uma viagem corporativa, por exemplo, ele faz uma reserva para uma agência de viagem que atende a empresa dele. No momento de uma viagem de lazer, de um resort, ele está buscando um perfil de resort para ter a garantia do serviço e a tranquilidade. E, eventualmente, ele pode buscar uma hospedagem numa casa, se ele quiser ficar um período maior, quiser ter esse sentimento de casa e de experiência de uma moradia num local específico. Você já teve um hotel, né, Jacaré? Eu ia falar que na abertura até citei um pouquinho. Eu já tive um hotel, mas foi por pouco tempo, viu, Luciano? Era um hotel pé na água, lá na represa de Furnas. Que delícia.
No início foi ótimo. Todo final de semana era passeio de lancha, com os hóspedes, né, jet ski. Mas com pouco tempo, eu vi que o final de semana era para eu descansar, eu trabalhava muito mais. Então, por esse motivo, eu tive que abrir mão e fiquei somente com as consultorias e não dei continuidade no hotel. Você também deve trabalhar pra caramba, né? Eu vejo que você está em vários lugares. O que mais te faz falta é a distância da família? Ah, com certeza. E, Jacaré, é verdade, a gente fala, né, que hotel nunca fecha. Então é 24/7. Então eu falo que um dos maiores aliados do hoteleiro é o celular. Que você tem que ficar o tempo inteiro ligado para eventualidades que podem acontecer a qualquer hora. Mas, com certeza, essa movimentação que acaba acontecendo em virtude da nossa ocupação, né, do nosso trabalho, a família, a gente sente muita saudade sempre. Eu tenho agora com a Bela vindo, não preciso nem falar o tanto que eu sinto vontade de acompanhar, de estar perto. E eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha família, tanto que todo domingo eu fazia um café da manhã para as minhas sobrinhas mais novas, que infelizmente ele teve que parar temporariamente, mas eu tenho certeza que passando essa pandemia nós vamos voltar à programação normal. Com certeza. E o Luciano é muito família, né, Lu? Muito. Luciano, você fala muito de inovação, né? Nós já batemos papo e inovação para você é uma coisa que enche seus olhos. Uhum. E você falou da inovação da tecnologia, mas o brilho dos seus olhos está na inovação humana, né? Dessa mudança, essa transformação de lidar com o material humano ali. Sim. Conta pra gente um pouquinho o que é e fala um pouquinho da pirâmide invertida, que eu sei que é sua queridinha, né? Digamos assim. Na verdade, a gente pensa que o fato inovação não é você querer mudar tudo o tempo inteiro, né? Mas sim repensar todas as atitudes. Porque muitas vezes a gente liga no automático e acaba repetindo as mesmas ações que eram feitas anteriormente e muitas vezes a gente nem sabe por quê. Então, algo que a gente sempre busca em todas as nossas conversas, para toda a nossa equipe, é que tenha um motivo, que seja... que toda decisão, que toda atitude, ela tem que ter um motivo, tem que ser uma razão. E repensar o tempo inteiro esses processos. Muitas vezes a inovação, ela acontece em coisas muito pequenas, em processos que são corriqueiros, diariamente. É uma maneira diferente que torna mais produtiva de você executar uma função, uma ação, mas isso, na verdade, exige alguns cuidados. Porque, por exemplo, como você falou da pirâmide invertida, a gente entende que o modelo que existia tradicionalmente na hotelaria, que era aquele modelo piramidal, com as decisões top-down, né, que o chefe decidia e passava para toda a cadeia abaixo, a gente entende que não existe mais, não cabe mais esse tipo de modelo. Existe um modelo que é interessante, que é o modelo horizontal de trabalho e de gestão, que você acaba que tem uma participação maior. A gente trabalha com um modelo bem parecido com o modelo de squads, que tem como o próprio Spotify, Google, que são times que são multidisciplinares para determinados projetos e que eles acabam tendo uma autonomia muito grande para essa tomada de decisão e sem uma liderança, acaba que nesses times as lideranças acontecem naturalmente, de acordo com a necessidade e do conhecimento e responsabilidade de cada um. Mas a gente acredita ainda que o modelo tem que ser diferente para o nosso tipo de produto. Nosso produto é serviço. A hotelaria, o grande diferencial, quem acha que a venda de hotel é uma diária, você vender uma diária, está enganado. O grande negócio é a venda de experiência, a proporcionar experiência para o hóspede, que em todo momento ele tem que ter uma experiência. A experiência do check-in tem que ser positiva, a experiência da hospedagem, da noite de sono, tudo isso tem que ser uma experiência que vai fazer o sucesso ou não. E isso não tem nada a ver com o tipo de hotel. O hotel econômico pode trazer uma experiência maravilhosa. Mas nesse conceito de pirâmide invertida, a nossa liderança, ela dá suporte para o time, dá suporte para a ponta, que é onde acontece a produção do serviço. Porque o serviço hotelaria ele é produzido e consumido simultaneamente, né? Não tem como eu estocar um quarto, não tem como eu estocar um produto. Então, você está tendo a experiência no momento que você faz a sua reserva. Então, a gente tem que ter uma equipe extremamente bem treinada, com autonomia. Esse é um ponto principal para esse entendimento.
e que consiga definir e prestar o serviço que a gente entende, com autonomia para tomar a decisão ali na hora que o serviço está sendo produzido. Então, a nossa liderança oferece muito mais um suporte para o time prestar esse serviço na ponta. E quando esse time não assimila bem, e quando você fala dessa autonomia, como que ele é tratado? Assim, ele é tratado por vocês, ele é tratado... Tem alguém no hotel que está ali exatamente cuidando dessa pirâmide, enfim, né? Porque quando você fala assim de deixar, dar essa autonomia, isso é um pouco complicado, né? É complicado, ainda mais em prestação de serviço, né? Né? Você está lidando ali com dinheiro, com custo, enfim. Sim. Né? Como que isso acontece? Assim, é claro que os processos têm que ser bem definidos. Autonomia não quer dizer a perda do processo. Quer dizer que no momento de uma decisão que tiver dentro do escopo dessa pessoa, ele tem que ter autonomia para tomar essa decisão. E uma das grandes preocupações nossas nós temos uma equipe de RH, um time de RH que é muito criterioso, principalmente em processo de seleção. A gente tem um processo de seleção bem definido que faz um mapeamento de perfil dos nossos colaboradores ou futuros colaboradores, que identifica onde ele pode ter uma facilidade maior, onde ele se sente mais à vontade, para colocar as peças nos lugares certos, onde eles se sentem à vontade. Então, acaba que o acompanhamento, no primeiro momento, é a seleção e desenvolver os pontos fracos desse colaborador. A autonomia, ela tem que ser, a pessoa, o nosso time, ele tem que se sentir apto a tomar essa decisão. E é aí que volta na pirâmide invertida, ele pode recorrer ao auxílio de uma liderança, mas a decisão tem que ser dele. E ele pensar por que está sendo tomada essa decisão, por que ele decidiu por essa forma. É claro que o suporte é todo da liderança e autonomia com processo bem definido, né? Aqui você levanta a bola, a gente já chuta, viu lá? Você falou de experiência do cliente e RH. A gente sabe que a força da empresa é aquele profissional motivado. Demais. Né? E produz mais e com mais qualidade. Na rede que você trabalha, existe algum programa de motivação das equipes? Sim, o que a gente fala, a primeira coisa, a gente busca felicidade. Então, nossa equipe ela tem que ser feliz. O nosso drive principal é estar feliz, não só com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal, e buscar como desenvolver essa felicidade, entendendo a sua posição, que muitas vezes, às vezes por pequenos detalhes, medos, a gente acaba deixando de buscar a nossa felicidade com pequenos receios. Mas existe não só esse acompanhamento da equipe, como nós desenvolvemos muito meritocracia nos nossos hotéis, trabalhamos o acompanhamento, e um dos pontos que eu entendo que trazem essa felicidade, essa positividade, é exatamente a autonomia e o fato de nós buscamos a diversidade, inclusive em toda a nossa equipe, e que ela seja quem ela é, que a pessoa tenha até autonomia para ser quem ela é. Então, a gente entende que isso traz um ambiente mais leve, com a hierarquia mais flexível. Dessa forma, você acaba trazendo um time muito engajado e que sente parte daquele projeto, né? E que realmente é parte daquele projeto. E a diversidade? Quando você fala de diversidade, essa diversidade existe também nessa equipe? Assim, vocês contratam pessoas, ou existe um padrão? Até uma vez eu estava conversando com você, eu falei assim, como é que é? Para trabalhar tal tem que ser bonitinho. Os feios que me perdoem, minha beleza é fundamental, né? Mas assim, existe um padrão para trabalhar em hotel ou não? Essa diversidade, ela realmente está incorporada hoje dentro dos hotéis. Você tem ali funcionários, colaboradores, né? Com essa diversidade, digamos assim. Na verdade, isso também mudou bastante. Antigamente você tinha aquele padrão de hotelaria, todo mundo de terno e gravata. É claro que ainda existem modelos que cabem a esse tipo de perfil. Só que muito mais do que a beleza é essa essência, né? Você entender a pessoa ser quem ela é, ter essa diversidade. Isso é muito produtivo. Isso traz a própria empoderamento dessa pessoa que facilita a autonomia, porque não precisa de máscaras. Eu acho que esse é o grande negócio. Ela pode ser quem ela é, com leveza, de forma leve, entendendo que
para ela vai ser cada vez mais bonita se ela tiver essa essência e essa identidade própria. Ela foi ela mesma. Foi ela Mas mesma. quando você fala dessa questão de seleção, como que fica? São vocês que selecionam ou vocês já recebem um time pronto? Você entra no hotel, o time já está pronto ou não? Você que seleciona esse time? A gente tem alguns modelos. O modelo de conversão, muitas vezes, já tem um time pronto, que é um hotel que já está acontecendo e a gente assume a operação desse hotel. Ou com mudança de bandeira ou não, o time já está pronto. É claro que toda via de regra existem eventuais mudanças. O nosso objetivo é sempre trabalhar com o time que ele já está treinado, já conhece do produto, é muito mais fácil. Porém, toda mudança de gestão, existem impactos, né? Porque mudança de cultura eu entendo que é uma das coisas mais difíceis de ser implantada em toda e qualquer empresa. E o nosso objetivo, quando nós assumimos, é apresentar o que a gente imagina, até esse modelo que eu disse de extrema autonomia, é diferente do que muitas vezes acontece nos hotéis, e que ver se eles se sentem à vontade a trabalhar dessa forma. Algumas vezes os próprios colaboradores entendem que não é um perfil que eles se adequam, aí mais uma vez a gente entende que o objetivo é que ele busque a felicidade. Não é esse é um modelo apenas. Existem diversos outros que talvez ele sinta mais à vontade. Mas nós temos uma equipe de RH, uma rede de RH, que faz um mapeamento de perfil de todos os nossos colaboradores, todo o nosso time. Quando a gente vai abrir uma vaga, principalmente vaga de liderança, a gente já mapeia o perfil com as características que a gente precisa. Nós temos uma ferramenta hoje que é muito fácil. Esse propenso candidato faz um mapeamento de perfil e a gente dá um match para ver se encaixa no que a gente entende. E desenvolver para não só aproveitar essas habilidades dele, como desenvolver o que ele precisa ser desenvolvido. E não tem nada demais, né? Não existe certo ou errado. Que eu falo que cada um tem uma função bem definida. Uma característica. Própria, né? Própria, porque muitas vezes você tem um perfil analista, como a gente precisa, dos 4 perfis principais, que é como um financeiro, eu preciso que ele seja extremamente analista, que ele tem que ser apegado a número, ele não pode deixar a diferença, falar assim, esse é R$1 de diferença. Ele não é um perfil que o analista ele tem que as suas funções definidas. Mas muitas das vezes essa é uma pessoa que não é muito comunicadora, então é muito difícil para um perfil de atendimento ou comercial. Então é aproveitar as melhores habilidades de cada um nas funções definidas para ela. Com certeza. E como que nós vimos aí o perfil do cliente interno e o externo? Como que vocês medem a satisfação do cliente externo? A gente sabe que tem aquele questionário, nem todo mundo responde, né? Eu vou muito nos amenities também. Eu gosto de levar... eu gosto das lembrancinhas de casa. Eu fico sempre lembrando daquele hotel. Mas, enfim, como que vocês medem e o que vocês fazem para agradar esse cliente? Assim, esse bônus, tá? O que tem que acontecer no hotel tá bem claro. Mas esse extra, o que é que vocês fazem e como medem? Eu já fico feliz. Então, quando a próxima vez você ficar hospedado conosco, se você levar os amenities, é sinal que você gostou. Eu quero saber. Quando eu não gosto, eu deixo lá. Eu não quero marca nenhuma desse hotel. A gente desenvolve muito essa experiência. É claro que, igual se for a pesquisa, a NPS é um fator importante, facilita muito para a gente conseguir medir como tem sido essa experiência em todo o processo. Só que nós temos, inclusive, um time de CS, que é de Customer Success, que ele faz as experiências, ele acompanha todos os contatos do cliente com o hotel. Nós temos uma profissional que é a Guest Connection, que ela faz o acompanhamento e o objetivo, a função dela é melhorar o tempo inteiro a experiência desse cliente no hotel. Não só fazendo identificando o perfil do cliente, porque muitas vezes ela consegue antecipar um perfil e já fazer propostas dentro do objetivo desse cliente. Por exemplo, um médico que vai para um congresso, que leva a esposa. Muitas das vezes a esposa vai acompanhando o médico e não tem o que fazer. E o objetivo dela é montar atrativos que sejam interessantes para essa esposa, para trazer um conforto e que ela tenha uma boa experiência. Isso não só no processo durante a hospedagem, como antes, no momento da efetivação da reserva, que a gente tenta buscar o máximo de informação possível desse cliente, e até o final, até o check-out e o pós-venda, o agradecimento, o NPS. Então ela acompanha todos esses pontos de contato do hóspede
com o hotel. Como é que chama essa pessoa? Guest Connection. É tipo um concierge. É tipo um concierge. Ela é um perfil de concierge, mas com esse perfil de CS, que ela faz além do concierge. Ela treina, digamos, inclusive os hóspedes a usufruir dos melhores benefícios do hotel. Não só, como eu disse, um benefício de um check-in automático. Isso não é um check-in virtual por reconhecimento facial. Isso muitas vezes não é um perfil, não é comum ser utilizado. Da mesma forma que existe uma curva de aprendizado, como aconteceu com as companhias aéreas, que começaram a colocar os totens nos aeroportos para você fazer o self-check-in. Hoje não existe outra opção, ou você faz lá ou você faz o check-in virtual, acabaram os check-ins de balcão. E da mesma forma foi um aprendizado. Ela treina, mostra quais as oportunidades para que o cliente perceba os benefícios que ele tem naquele produto e que ele possa ter a boa experiência. Como eu disse, a boa experiência não tem a ver com o hotel, pode ser econômico, hotel 6 estrelas, é colocar expectativa, trazer expectativa com o produto que ele está sendo oferecido. Luciano, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você estava falando de inovação, falou da pandemia, eu estou aqui pensando. Talvez ao meio mais... Você já deve estar imaginando o que eu vou te perguntar. Talvez vocês tenham que ter se inovado e se reinventado nesse último ano e meio. Está difícil ou está conseguindo usar a inovação mês após mês para tentar se manter? Porque a hotelaria, o pessoal não está saindo de casa, então como é que vocês conseguem dançar nessa corda bamba? O grande negócio é buscar novas experiências, que você falou, porque o hóspede mesmo, que era tradicional, não viaja. Nós temos alguns produtos que são produtos extremamente corporativos, e os hóspedes corporativos, como é o caso de uma operação nossa aqui em São Paulo, ele não está viajando com medo ou está proibido de viajar pela empresa. Então nós temos que buscar outras alternativas para a utilização do produto. Nós criamos algumas, como Home Office, que é um produto de salas privativas dentro dos quartos. Então é uma solução muito prática para quem pretende trabalhar, não quer ter o custo de uma sala, ele quer ter um endereço comercial, ele tem um custo fixo com tudo incluído, IPTU, condomínio, tudo dentro de um pacote, e a gente monta uma sala para ele com a vantagem que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, alguns produtos são bem inovadores. A gente está lançando... No caso, para eu entender, é um quarto, mas também ele é automático para uma sala comercial para ele poder receber cliente. A gente tira todos os produtos de quarto e transforma ele numa sala, com mesa, bem estruturado, cafeteira, com todos os serviços. Adapta bem. E você consegue, para quem, principalmente profissional liberal, que precisa de ter um endereço comercial com um custo extremamente mais viável do que você ter uma sala, e com a possibilidade de você ter todas as vantagens no hotel, a conveniência. Quando vai receber alguém, você já tem um hotel no mesmo lugar do seu escritório. Você tem um restaurante disponível, tem o café da manhã. Então são todas as vantagens que um hotel oferece. E como está sendo o lance das medidas de segurança, assim? Porque o hotel, o fluxo de gente é muito grande. Muito grande. Esse é uma das vantagens que a gente estava falando em comparação a alguns outros produtos, como o próprio Airbnb, que você tem a garantia de uma rede internacional que tem protocolos muito bem definidos, não só internacional ou nacional, ou uma hotelaria de qualidade, você tem protocolos bem definidos de higiene. Então, isso foi no início da pandemia foi muito difícil. Felizmente, a gente agiu muito rápido, já colocou esses protocolos e criamos alguns diferenciais. Por exemplo, em BH, nós fomos o primeiro hotel a ter uma certificação internacional de sanitização. Nós conseguimos um certificado mostrando que o nosso hotel estava totalmente sanitizado e que ele era apto a receber quem viajava durante a Covid. E esses cuidados, no início, a gente imaginou que seria um custo muito alto. É claro que aumentou o custo, porque você exige outros cuidados, né, que antes não existiam. Porém, quando o cliente tem essa percepção de ter essa segurança, eu acho que a palavra ideal é essa. Segurança. E ele consegue perceber e valoriza isso. Inclusive, a tendência é ele buscar um produto que seja seguro. Vai ficar sempre lá, qualidade, vou lá porque a qualidade e a segurança eu me sinto seguro, faz sentido. E existe um outro produto também que a gente vai lançar agora, que é uma moradia por assinatura. Que isso é bem legal. Tipo um Netflix, você paga, põe seu cartão de crédito, paga lá um valor por mês, tem tudo incluído lá dentro. Tem condomínio, IPTU da mesma forma. Todos os produtos, todas as facilidades que você tem no hotel, tem alguns espaços coletivos, que é a ideia, trazer essa integração,
tipo espaço de coworking dentro dos hotéis, para as pessoas não ficarem só no quarto, trabalharem nesses ambientes, lavanderias coletivas, tem alguns espaços que conseguem trazer uma comodidade, principalmente para você ter por estar dentro de um hotel, né, e com custo extremamente viável. São alguns produtos que a gente acabou criando para atender uma demanda, um outro perfil de demanda que surgiu nesse período de pandemia. Né? Fiz 2 perguntas boazinhas, agora eu vou ser o agente do caos. Você deve viajar muito, obviamente. Você, quando vai nos hotéis, você pega umas referencinhas? Demais. Nossa. Tipo espião. Sim, sim, demais. É bom porque hoje sempre existem boas práticas. O tempo inteiro você vê fervilhar ideias maravilhosas de várias redes, de vários hotéis, ou até de hotéis independentes. Às vezes você vai numa pousada que você percebe um cuidado, um serviço, um atendimento, ou algum produto que ele fez de forma inovadora e que é possível você colocar na operação. Esse benchmark é espetacular para nós. A gente sempre traz e motiva principalmente toda a equipe a buscar isso, visitar, tomar café em hotel, toda oportunidade que tiver. Eu, por ser hoteleiro, eu já tenho essa fascinação. Até para viajar, né? você fica assim? Você vai viajar e já fica dando aquela observada para... Cara, eu vou... Trabalho o tempo inteiro, até no momento de descanso. Não, a Karine que o diga, né? Que ela falou o tempo inteiro, mas o bom é que quando a gente vai entrar em qualquer hotel, a primeira coisa que ela faz, vai na frente. Aí eu vou lá, olho tudo, eu falo, não, pode vir, que o hotel é lindo, limpo, espetacular. Eu já faço essa análise, porque acaba que você cria, o olho fica acostumado, né? Fica. Aí você tem que tomar o cuidado pra você não ficar o chato da viagem, né? Tipo assim, relaxar, né? Garçom tá ruim, garçom tá assim. Se você ficar preocupado só com isso, você não acaba não relaxando. Mas e não vivendo a experiência. Não vivendo a experiência. Por mais que seja uma experiência não tão... ou seja, que deixa a desejar em algum momento, você tem que entender até no que ela deixou a desejar. Você tem que viver essa experiência como um cliente para falar assim, isso se aplica, isso não, isso eu posso melhorar no meu hotel. Mas isso é constante, cara, constante. Luciano, eu já fiquei no hotel e nesse hotel tinha, sabe esse óculos de leitura? Uhum. Tinha uma caixinha lotada de óculos de leitura, assim, cheio de óculos de leitura. Eu nunca mais esqueci, que porque... legal. Esse hotel antecipou a minha necessidade, você entendeu? Legal. Assim, eu não precisei de abrir bolsa para pegar meu óculos, eu não precisei. E assim como eu, também várias outras pessoas na minha faixa de idade sente aquele conforto. Olha, tá aqui, nunca mais esqueci desse hotel. Às vezes eu brinco, quando eu chego em algum lugar que eu tenho que pegar, se eu tivesse naquele hotel, então sem querer eu falo o nome dele, né? Espetacular. Essa é uma experiência que é positiva e que eu, particularmente, nunca tinha pensado, mas faz sentido, dependendo do perfil, faz todo sentido. Porque a gente tem, às vezes, que fazer, que ainda, preencher a né? ficha. Ainda Sim. tem hotel que a gente tem que preencher. Eu, Jacaré, também, antes de ontem, nós tivemos pode falar o nome do hotel? Pode. Pode, não pode? Nós tivemos no Tangará. No Palácio Tangará. Eu sou apaixonada, né, eu vivi naquela época com toda certeza e fui muito feliz, porque eu adoro aquele tipo de arquitetura. Nós tivemos, mas claro, nós não estávamos hospedados, nós fomos almoçar. Sim. E assim como nós dois que estávamos ali almoçando, nós vimos várias pessoas na mesma situação. Não só porque eram pessoas, a gente via que estava ali a negócio, Sim. como um movimento de carro também. Não eram pessoas que estavam adentrando o hotel, estavam ali, saía do restaurante e ia pro... Então, eu sou usuária de café da manhã, às vezes, em hotel... Tá? Esse almoço, esse lanche, esse brunch é o melhor que tem, são dos hotéis. Sim. Né? Querendo ou não. Então, isso também, né? Isso continua e vocês também têm muito esse foco. Ou seja, existe essa estratégia de ter não só aquele consumidor hóspede, mas aquele consumidor também que vai ali, às vezes... para poder usufruir das áreas do hotel, as áreas comuns do hotel, né? Isso é importante, isso tem cada vez potencializado mais. Antigamente, a gente falava, existia uma cultura que falava que no Brasil, e realmente era assim, e isso tem mudado, o brasileiro não tinha o costume de ir no hotel para almoçar, para tomar café, muitas vezes porque eram hotéis mais pomposos, ele achava assim, não, eu vou entrar aqui, eu vou gastar igual eu gasto numa viagem, vai ser o mesmo custo. E que realmente, antigamente, tinha mais ou menos esse perfil. Ultimamente, os hotéis eles estão se tornando hubs de negócios e de
E por isso tem 2 motivos bem interessantes. Uma é que você movimenta o hotel, que você acaba trazendo um público da cidade, não fica só na dependência desse público de fora, de hóspede, e outro que oferece vantagens e benefícios para o próprio hóspede, uma conveniência para ele. Então, muitas vezes, esses espaços dos hotéis estão virando áreas comuns para dentro dos empreendimentos. E a gente faz muito isso, é usar os espaços para ações que são voltadas para o público local, para trazer o público local para dentro do hotel. Haja visto o Bar do Hotel, que era um evento que a gente Eu ia te perguntar do Bar do Hotel. O Bar do Hotel foi uma experiência bem legal disso. Antes de você falar do Bar do Hotel, mas essa questão de transformar também no co-work é muito legal, né? Legal. Porque além do co-work, você pode ficar ali. E agora com a moradia por assinatura também mais ainda, né? Sim, sim. Isso é uma vantagem, que você traz não só o público que você imagina. O hotel, ele já tem, via de regra, ele já tem restaurante, já tem espaços comuns, já tem internet. Você tem tudo ali. Você tem tudo. O produto está pronto. É só você... Aliás, a minha mãe morou num hotel. Uhum. Né? Ela morou durante 4 meses dentro de um hotel, no Ibis, ali da Praça da Liberdade. Sim. A gente se sentiu em casa. Assim, ela recebia as pessoas numa sala de espera, enfim. Sem problema nenhum. A gente recebia... fazia lanche, sem problema nenhum. Lá também já tem esse conceito, né? Sim. De moradia. E a gente ficou sabendo que tem muita gente que mora dentro de hotel. Muita gente. Hoje existe um público que a gente inclusive mapeou que é interessante, que são os jovens, claro, que estão saindo de casa, e novos solteiros, digamos assim. As pessoas separadas que querem já buscar um espaço rápido, e a grande vantagem é isso, uma moradia por assinatura, você não precisa de nada, você não precisa de fiador, você não precisa de fazer contratos, você paga, pagou e pronto. Pagou e entra, cansou, quer mudar. E existe hoje um outro público que é bem interessante, que a gente trabalha também, que são os nômades digitais. Principalmente com a pandemia, hoje você pode morar, dependendo da sua atuação, aonde você quiser, né? Se você tiver um trabalho que ele pode ser exercido de forma remota, você pode morar em Floripa... Trabalhar na praia. Na praia. E tem algumas experiências legais. A Ilha da Madeira está criando um clube de nômades digitais. É um conceito que certamente isso vai desenvolver ao longo desses anos e que surgiu... talvez não tenha surgido, mas potencializou muito com a pandemia. Muito, muito. E o Bar do Hotel? Então, o Bar do Hotel era um exemplo legal disso, que a gente entendia que queriam que o espaço, a gente tem um espaço em um hotel que era lá em BH, né, no Trip Savassi, que era um espaço muito nobre e que a gente poderia apresentar o hotel para o público, para a cidade, para BH, porque o próprio Belo Horizontino não conhecia. O Trip era uma marca relativamente nova em BH, o hotel ele era de uma outra bandeira, então não tinha um trabalho de RP, de marketing tão expressivo, e a gente entende que quando você vai viajar, você tem um amigo que mora em determinada cidade, vamos supor, você vai para Brasília, a primeira coisa que você faz é me dá uma dica onde que eu fico aqui. Então o público tem que conhecer o produto, tem que ver que é um produto bom, um produto novo e que atende essas necessidades. Então nosso objetivo foi buscar um público de jovens adultos, que era um perfil que a gente entendia que poderia expandir, multiplicar o hotel, para dentro do hotel. Então a gente começou a fazer um evento que ele era focado em gastronomia e música boa. Então foi uma reedição de um produto que já acontecia há muito tempo anteriormente em BH, com alguns bons parceiros lá, como o Léo Stallone, o Sorriso, o Vavá, uma equipe Só gente boa. Só gente boa. Uma equipe que conhece muito e conseguia trazer um público muito selecionado. E felizmente foi um produto que deu muito certo. E, infelizmente, tivemos que parar por causa da pandemia. Quando surgiu a pandemia, nós tivemos que parar essa ação, mas o objetivo é a gente voltar, porque trazia o público para dentro do hotel e uma percepção bem legal de um produto novo, um produto moderno e que tem um público bem selecionado. Só gente bonita no ambiente bonito. Exatamente. Bom, esta é a parte que eu mais gosto, viu, Luciano? Quando a gente lê as perguntas... Que foram enviadas, né? Semana passada a gente divulgou na rede social quem estaria no nosso bate-papo.
na segunda temporada e recebemos várias. Acho que você foi o campeão, né, de perguntas, mas devido ao horário a gente vai selecionar 5 ou 6 ou 7, o tempo que der. Tá bom? O Diego Luiz Borges de Cotia perguntou para você: durante sua trajetória em grandes hotéis, já houve pedidos estapafúrdios de artistas ou celebridades? Ah, tem. O tempo inteiro. Eu sei de alguns engraçadíssimos. O bom dessa hora... Contem pra gente. Jacaré, que você tem... A gente fala, se deixar hotel, você tem caso para uma noite inteira. Porque as coisas mais inusitadas acontecem em hotel. Bom, a gente já teve pedido de... Tem uma cantora que sempre fica conosco e ele pedia sempre para vedar todas as janelas com papel preto, cartolina, para não passar um fio de luz e colocar uma esteira dentro do quarto. Porque quando ela voltava do show, imagina que não era um show, era axé, não era um show tranquilo, ela ia fazer esteira de madrugada, 2h30 da manhã, 3 horas da manhã. Já teve cantor que pediu... Cantora de axé? Não vou chutar, se me perdoa, não vou falar não. Não, mas eu faço as contas aqui. Fica tranquilo, eu faço as contas aqui. Tem um cantor também que pedia, vocês não sabem que ele pedia para passar papel filme em todas as torneiras e maçanetas, tirar tudo que era marrom e roxo do quarto. Então tinha uma série de detalhes que você tinha que fazer exclusivo para atender a essa pessoa, que acaba que é bem diferente no estado do nosso dia a dia. Mas casos, inclusive casos engraçados de hotel, pra você ter ideia, não só celebridade, mas tinha um hóspede que ficava conosco que ele pedia para colocar um tijolo no pé da cama. A cama tinha que ficar inclinada, porque ele tinha refluxo e ele só dormia com a cama inclinada e a gente colocava o tijolo para ele conseguir no pé da cama dele. Tem um caso, por exemplo, que a gente fez um grupo de casamento. Esse foi espetacular. Um grupo de casamento devia ter umas 120 pessoas, todo mundo indo pro casamento, o mesmo horário da saída, todas as mulheres lindas, os homens extremamente elegantes, todo mundo no lobby do hotel. De repente saiu todo mundo. Quando a gente vai olhar o lobby, tinha um sutiã perdido no lobby. Eu só fiquei me perguntando como que a pessoa não deu falta, porque falta que ela perdeu o sutiã, né? Que ela tava sem sutiã. Como é que ela foi pro casamento, né? Foi sem o sutiã. Os casos, se deixar casos de hotel, você tem muitos por uma noite inteira. Eu não quero fazer, rapidinho, eu não quero fazer uma propaganda para essa artista, não, mas eu sei de um caso que você me contou, da Xuxa, que eu achei muito legal, né? Sim. Que ela entrou no hotel e cumprimentou todos os funcionários, um por um. Eu te falo que a partir desse dia, eu fiquei fã dela, fã incondicional. É recente isso? Cerca de 10 anos, talvez. 10, 12 anos. E ela ainda estava muito... a Xuxa sempre foi a Xuxa, né? Então ela, em qualquer lugar que ela tá, ela para. E lá não era diferente. No hotel ela parou, todo mundo, uma multidão esperando ela na porta. Ela chegou pelos fundos, pediu, falou com os seguranças que ela queria ir lá cumprimentar, subiu, mesmo o segurança falando que ela não deveria ir, subiu, cumprimentou a multidão que estava esperando ela lá, e na hora de subir para o quarto dela, existia uma grade onde ficavam as camareiras do setor de governança. E por ser a Xuxa, você não podia ter nenhum funcionário no trajeto dela até o elevador, que era um elevador exclusivo para levá-la para a suíte. E nesse trajeto ficava a grade, onde estavam todas as camareiras. Ela chegou, falou pro menino que estava acompanhando ela, pro gerente do hotel, falou assim: eu quero entrar ali. Aí o segurança: você tá doida? Todas as mulheres encostadas na grade, olhando a Xuxa passar. Ela: não, eu quero entrar ali. Onde que eu arrumo a chave disso aqui? Aí a menina abriu, ela entrou, ela tinha uns retratos assinados por ela, com um beijo, que é beijo da Xuxa, e ela abraçou uma por uma, deu essa foto para uma por uma, e você via as meninas lá chorando, em prantos. E desde então eu vi a energia que ela tem e eu fiquei impressionado. Me tornei um fã incondicional dela depois disso. Que legal. Muito legal. O Rodrigo Alves, de Sacramento, Minas Gerais. Ele está dizendo que os itens de seleção para ele escolher um hotel é sustentabilidade e não fumante. Aí ele pergunta: existe um novo público mais consciente? Sem dúvida. Muito mais consciente.
Hoje, para você ter ideia, existem algumas concorrências, tem bids mundiais de hospedagem, de grandes empresas multinacionais, geralmente elas abrem essas concorrências mundiais. L'Oréal, Fiat, todas essas grandes empresas, elas determinam um período e disparam para o mundo inteiro falando que eles vão usar 5 mil diárias em BH, 8 mil, sei lá, em Paris, e determina para os hotéis fazerem uma disputa para colocar a sua precificação. Em algumas empresas, inclusive, elas já exigem que você tenha práticas sustentáveis, senão você não pode nem participar. Eles pedem para descrever como são essas práticas. Hotel não fumante também, isso é extremamente comum. E hoje existe um perfil de um público com uma consciência maior, e que todas as empresas estão se atentando a esse público, que é um público que busca a parte de sustentabilidade. Que legal. Essa aqui você até falou uma parte da resposta, mas eu vou fazer porque a Daniela está esperando a resposta. Daniela Suzuki, de São Paulo. Se o hotel funciona 24 horas, 7 dias por semana, são 168 horas de atividades. O funcionário só trabalha 44 horas, ou seja, você precisa de muita mão de obra para manter funcionando. Sim. O maior custo é a mão de obra no hotel? Sem dúvida. Folha de pagamento, mão de obra, é o maior custo que o hotel tem. Independente da categoria, via de regra, é o maior custo. Então, por isso, mais uma vez, eu volto tanto que é importante, é uma empresa feita de pessoas, e por pessoas e para pessoas. Então, você tem que trazer essa felicidade para as pessoas, senão como que você vai conseguir entregar uma experiência positiva se não tem se o próprio colaborador não tem essa alegria, essa felicidade, mas é o maior custo, sem dúvida. O Victor Faria Crema, de Salvador. A pergunta dele só tem 3 palavras. Como é a formação de preço? Esse é o grande... Ele não é tão simples. Existe um departamento exclusivo para isso. A gente tem uma head de RM, que é Revenue Management, que ela faz gestão de receitas e distribuição. Hoje existem diversos canais disponíveis. Então, a gente analisa, de acordo com o mapeamento de perfil do público ou do potencial público, a gente analisa qual a antecedência de compra dele, quanto que ele está disposto, quanto que é possível ele pagar. É claro que com base nos custos do hotel. A gente faz uma precificação específica para cada canal de compra. É uma matéria também que a gente... podemos conversar durante um bom tempo. A gente faz análise principalmente de oportunidade, de mercado, de antecedência de compra e o que a gente chama de shopper, que são o nosso set competitivo, os hotéis que competem com a gente, como que está a precificação dele e onde que você vai encaixar nessa precificação do mercado. Ok, vamos mais, está deixando e vamos lá. Aqui tem o Gustavo Rodrigues, não falou de onde é. E está falando aqui comigo, o Ministério do Turismo classifica os hotéis? Existe uma matriz de classificação. Hoje, não existe... Hoje se perdeu um pouco a classificação por estrelas que existia antes. Perguntar, não tem mais? Existe, você pode pedir inclusive a classificação, você paga por isso para manter uma classificação, então deixou de ser obrigatório, então muitos hotéis não classificam, mesmo porque criou outras categorias, outras modalidades, tipo a parte hotel, existem outros tipos. Mas hoje é muito mais a classificação de experiência. É claro que existe uma matriz do Ministério do Turismo, da BIH, que fala o que você precisa de ter para ser um hotel 5 estrelas. Por exemplo, tem alguns itens que são mandatórios e outros que são eletivos. Por exemplo, você tem que ter no hotel 5 estrelas um concierge. Se você não tiver a figura de um concierge, você não pode ser um hotel 5 estrelas. Mas outros eletivos, você pode ter uma joalheria no seu lobby. Isso é um ponto eletivo. Ele te dá uma série de pontos eletivos que você tem que E pontuando ali. Pontuar, digamos, de 30 itens, você tem que ter 15 desses. Se você tiver 15, você pode ter uma classificação. Mas hoje em dia, a democratização da informação com o TripAdvisor, com a própria Booking, Expedia, a experiência hoje tem mais valor do que a própria classificação desse hotel.
porque a experiência ela passa não só do que ele tem, se ele tem concierge, se ele tem joalheria, é se foi bom, se foi prazeroso, e tem itens que você consegue identificar lá muito de serviço, né? Qualidade do café da manhã, qualidade da internet, limpeza dos quartos, isso tudo cria uma matriz que te dá uma nota final. Você tá falando aquela nota que a gente olha, sempre a gente vai... Né? Sempre no TripAdvisor tem aquela notinha, 8.6. 8.6. Então essa é uma nota que foi dada pelos próprios usuários. Então é uma nota que ela traz muito mais... traz um retorno. Sim, ela tem... Hoje você tem uma... Até se você abrir as classificações, mostra a pessoa que fez essa classificação, alguma... Perfil da pessoa. O perfil, quem é... Ela tem alguns critérios... Que dá credibilidade, né? Saiu um caso até no TripAdvisor de uma pessoa, de um cara lá na Inglaterra que montou um restaurante fake, tirava foto e começou a tirar foto de comida que nem existia. Ele montava aquelas comidas com isopor, mas que parecia lindo. E que começou a criar um perfil que tornou o restaurante mais famoso lá da Inglaterra, com a melhor nota. E ele ligava e sempre falava que estava lotado, que só tinha vaga para daqui a 6 meses. E acabou que ele quis talvez mostrar ele que não existia. Não existia. Mas via de regra, principalmente para o hotel, ele é bem próximo da realidade. Pode confiar que é um bom balizador. Claro que existem outros pontos, mas ali são experiências reais, de usuários reais, né? Uhum. Ok. A Meire Barroso, de Divinópolis, Minas Gerais. Ela falou que no hotel o que menos importa é spa, banheira e academia. Mas não deve usar, né? Não deve. E o que mais importa é a qualidade da cama, do Wi-Fi e da ducha. É a maioria Legal. que pensa assim? A análise dela é bem interessante. A gente fez no nosso planejamento estratégico do ano passado, antes da pandemia, né? Nós pegamos uma empresa que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo de hotelaria, que é a Jones Lang, e buscamos quais são os pontos mais relevantes para os hóspedes. 2 pontos que foram muito relevantes foi café da manhã e Wi-Fi. Então, esses 2 pontos foram os maiores pontos de decisão, o que esses hóspedes buscavam nos hotéis para a decisão de compra. E isso não só... antigamente a gente achava que isso era só do corporativo, que precisava de Wi-Fi para ele trabalhar. Só que hoje em dia não. No momento de lazer, a pessoa quer postar uma foto, ela quer entrar na rede social, então você precisa de ter uma internet muito boa. A partir daí a gente criou 2 pilares da gente sempre ter um café da manhã de qualidade, de muita qualidade, para ser um grande diferencial, e uma internet impecável. A gente busca em alguns destinos como BH ter a melhor internet, melhor link dedicado à cidade. A gente contrata o maior link dedicado à cidade, para que seja uma boa experiência, para que sempre tenha esses 2 pontos que são relevantes, que acabem sendo atendidos e o hóspede possa dar a nota da boa experiência que ele teve conosco. Ok. O Euclides Souza de Santos. O que é um hotel boutique? Bom, um hotel boutique é um conceito que foi estabelecido em meados dos anos 70, 80, se não me engano, que eles tinham são produtos com um design muito avançado, que tem um perfil de exposição de arte, de serviços extremamente personalizados. Então acaba que é um hotel que ele traz uma experiência extremamente personalizada para o hóspede, que busca que essa percepção e que essa vivência seja uma experiência. São hotéis, via de regra, hotéis de luxo, que tem um cuidado muito grande com essa experiência do hóspede. O cheiro próprio, né? A roupa Sim, de cama, roupa geralmente, de cama. ela é personalizada. O café da manhã, que muitas vezes é feito de Ao acordo vivo, com a sua necessidade. Não existe buffet, eles montam. Via de regra, um cardápio, você pode escolher, ou em alguns hotéis, por exemplo, não existe cardápio. Você pode escolher o que você quiser comer. Você fala assim, pensa o que você quer comer e você recebe um café da manhã extremamente personalizado. São serviços extremamente personalizados. Que legal. A Terezinha de Jesus, de Volta Redonda. TV no café da manhã, o hóspede come mais?
Nunca fizemos esse estudo. Isso é interessante. É uma boa análise. É uma boa análise a Mas ser feita. tem TV na café da manhã? Tem. Depende muito do perfil. Em alguns hotéis corporativos, é interessante você manter uma TV, você mantém a TV com um Imagem. programa jornalístico, passando um programa jornalístico, mas muitas vezes esse perfil do hóspede corporativo, ele não tem ele não desfruta do café da manhã. É um café muito rápido, que ele tem um tempo muito curto, mas diferente. O perfil até do próprio hóspede muda nos finais de semana. A gente tem hóspedes que ficam 2 horas e meia, 3 horas no café da manhã. E também varia muito do perfil de hotel. Você vai no resort, você vai aproveitar o café, você vai acordar mais cedo para ficar até o final do café, aproveitando aquele café maravilhoso. Então, essa é uma análise interessante que eu vou fazer um dia se existe uma consumo do café da manhã. Eu vou tirar a TV, medir no outro dia, colocar de volta. A pessoa fica vendo o noticiário, ele vai comendo. Fica ali, né? Verdade. Né? Ó, Terezinha, depois você pede um bônus aí pro Luciano. Agora eu vou entrar nas minhas questões, que são poucas, na verdade. O Danilo relacionou entre hotelaria e turismo, mas tem tudo a ver, né? Se o turismo diminui, hotelaria também começa a... Foi mal, peguei sua pauta, ó. Não, eu peguei. Cara, mas é exatamente o que o Danilo falou, você tem que buscar inovar e criar outros produtos nesse momento, né? Mas diminui consideravelmente. E quando você citou aquele hotel lá em Belo Horizonte, na Savassi, você falou o público é um jovem adulto que gosta de uma boa gastronomia, música boa. Então você escolhe o público antes de abrir o empreendimento ou abre o empreendimento e escolhe o público? A gente já faz um perfil a gente mapeia já o perfil que a gente entende que vai ser consumidor daquele público. A gente já determina as personas, né, para fazer, que nós vamos trabalhar, que nós vamos atingir de acordo com tudo, a localização do hotel, o perfil do hotel, o que a gente entende que ele oferece de serviço, que tipo de nicho a gente vai pegar. Então a gente mapeia como um produto, a gente já mapeia esse perfil, determina a persona e já faz as ações focadas para ela. É claro que isso é um trabalho que é constante, né? Você sempre vai adequando, identificando novos nichos, novos públicos, adequando sempre esse perfil da persona para ter um resultado melhor, atingir um público melhor. Ok. Bom, então estamos chegando ao final, Luciano. Eu agradeço a sua participação. Eu quero aqui dar um abraço para os consultores, auditores, representantes comerciais e outros profissionais que, na verdade, uma boa parte da vida passa no hotel, né? Nós estamos se hospedando, né? É uma segunda casa. Sim. Espero que se identifique com o que a gente conversou aqui. E deixar um salve você que nos escutou e para todos esses profissionais que vivem na estrada. Luciano, muito obrigada, muito obrigada. Parabéns, eu te admiro muito, você sabe disso, né? Como pessoa, como pai da Bela, como marido da Cá, como chefe de família mesmo, como filho, sei sua história, como filho, então, e como profissional. Você é um cara inovador, é um cara que está sempre buscando coisas diferentes, inusitadas, e é isso aí. Parabéns mesmo, viu? Ô, Luciano, antes de acabar, será que não rola você fez tanta propaganda, não rola um brindezinho lá pra mim no seu hotel, não? Cara, você tem que ir lá. Tomar um café conosco, você vai falar se o café tá legal. Eu tô tomando café, mas um suco eu tomo. Você quer fazer algum agradecimento? Eu quero agradecer demais pelo convite, ME, Jacaré, Danilo, foi ótimo, adorei o bate-papo. Pode me chamar mais vezes que eu virei sempre, tá? E eu acho que isso é uma oportunidade que traz assuntos construtivos para que possa talvez esclarecer alguma curiosidade ou desenvolvimento de alguém que tem interesse na nossa rotina e no nosso negócio. Adorei, obrigado demais. E beijo para Bela e Karine, já nós estamos chegando. E onde encontra o Luciano Carvalho? Contato. Bom, pode me buscar no LinkedIn. Eu tenho meu LinkedIn é Luciano Carvalho. Eu falo que redes sociais talvez não seja a melhor maneira, porque eu não site uso da tanto. Sua empresa tem? Temos o www.truehotéis.com.br. True é TRUL.
Lá a gente pode mandar uma mensagem, ou consegue me achar, ou no LinkedIn também. Muito obrigada, Luciano. Obrigado. Este programa foi produzido por Aspirina Audiovisual. Quer saber mais? Mande um e-mail para falecomaspirina@gmail.com. Aspirina é com 2 P's.